Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho. Hoje, gente, o dia foi um pouquinho fraco, mas não sem muita polêmica, né? Temos alguma polêmica aí para falar hoje, que veio justamente da resposta ali da Fernanda Costa. Lembra que a gente já tinha falado dela? A ex-companheira do Henrique Bahia, mãe do filho dele. A gente também teve ali a resposta de Jorge Moura a todas as falas do Dr. Robson lá no programa do Léo Dias. Gente, isso certamente aconteceu ontem, tá? Eu sei que isso aconteceu ontem na terça, mas infelizmente não deu pra gente colocar no nosso programa ontem, de tanto de coisa que a gente tinha para colocar ali. Porque afinal o assunto maior era justamente a separação da Virgínia e do Zé Felipe, o divórcio e todo o acordo deles. E aí, hoje a gente também teve a entrevista do Davi Brito lá no Self-Service. Eu posso falar para vocês? A entrevista foi boa. Eu gostei, assim, eu não vi toda a entrevista, admito para vocês, tá? E eu até pretendo comentar isso em outro vídeo. Mas a gente vai falar um trechinho aqui da entrevista do Davi. A gente vai trazer um pouco dessa entrevista do Davi, porque tem alguns pontos interessantes lá. O Davi, de fato, confirmou que não tem mais amizade com o pessoal do BBB, especialmente aquele pessoal que foi aliado dele dentro do jogo. E também ele desmente que vai para a Fazenda. Sobre a Fazenda, tá? Porque eu vi muitos outros canais aqui no YouTube falarem de uma tal de uma lista que vazou. Gente, eu já tinha recebido essa lista há algum tempo também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho me proposto aqui a não fazer especulações sobre quem vai ou quem não vai para a Fazenda. Primeiro porque eu já conheço o Carelli. Então eu sei muito bem que o Carelli vai querer fazer uma coisa e na realidade a gente vai ver outra. Essas listas apontam nomes, nossa, grandes nomes ali. E na realidade vocês não vão ver nem um pouco disso. No ano passado aconteceu a mesma coisa, quando um monte de lista foi surgindo ali para possíveis nomes e no final o elenco foi completamente diferente do que a gente viu. Então, por isso eu não vou comentar lista da Fazenda. Não vou falar disso aqui, até porque alguns nomes daquela lista eu já falei anteriormente. Então não vamos comentar o nome da Fazenda. Mas a gente vai comentar um trecho que o Davi falou sobre participar ou não da Fazenda. O Davi negou que vá participar da Fazenda. E eu também acho que o Carelli nem devia chamar o Davi agora para ir para a Fazenda, viu? Eu acho que não combina com o Davi, não combina com ele ir para um reality show agora, enquanto ele tá no hype. O Carelli não faz isso, ele não coloca pessoas que estão no hype dentro da Fazenda. Enfim, a gente também tem outras informações quentes aí, né? O SBT hoje confirmou o fim de seu departamento de dramaturgia. O SBT hoje, né, pegou todo mundo de surpresa quando essa informação de lá vazou, o TV Pop publicou e todo mundo na internet está comentando isso. Então a gente vai te explicar também o que está por trás dessa decisão aí do SBT. E outra, temos também uma outra despedida. A Mauri Soares, a bispa, chamada ali pelos críticos, pela forma como ele tem feito a gerência da Globo. Ele também vai sair do cargo e outra pessoa vai ocupar. Mas enfim, vamos comentar, né, essas coisas aqui. Eu vou começar logo, gente, com essa história do Henrique Bahia e da Fernanda. Porque essa história, gente, ela tá ali pipocando nas redes sociais desde domingo. Isso cresceu bastante. Desde domingo isso foi falado abertamente sobre essa história toda. Vamos ver aqui um trecho, tá? O que foi que aconteceu nas redes sociais, né? Pra gente ter que falar novamente disso. A Fernanda Costa
ex-companheira de Henrique Bahia, tá? Ex-companheira e mãe do filho dele, tá? Ela é mãe do filho dele, para deixar isso claro. A viúva do Henrique Bahia, a gente pode chamá-la assim, apesar de que quando ele faleceu, os dois não eram casados, mas eles tinham filho, então ela também é responsável pelo menor, o Bernardo. Ela postou aí essa mensagem, repostando também o irmão dela. O irmão dela escreveu essa mensagem aí na tela direita, para você ver. Vamos ler junto o que o irmão dela escreveu? O irmão dela fala assim: Matheus Costa. Ontem, o advogado da Dona Ruth concedeu uma entrevista tentando distorcer os fatos sobre a Workshow, empregadora do Henrique Bahia, e do seguro do táxi aéreo, numa tentativa de justificar o injustificável. Contra fatos não há argumentos. Dona Ruth ficou com metade de um seguro que não faz qualquer diferença para ela, mas que pode ajudar a construir o futuro de todas as crianças indiretamente impactadas por aquele trágico acidente. E aí, no lado esquerdo da sua tela, foi a mensagem que a Fernanda colocou. Quem mente por ganância cai na própria mentira. Gente, isso aí nas redes sociais cresceu bastante, né? Porque afinal, essa história toda continua. Todo mundo continua comentando isso ainda, todo mundo continua trazendo essa história, exatamente porque é estranho a gente ter visto alguém que realmente não precisava desse seguro, precisava desse valor total, de praticamente $1 milhão, e fazer essa exigência, tá? E, infelizmente não tem como saber como tudo isso aconteceu e também não dá para dizer que isso foi errado ou não foi. A gente não tá falando se isso foi legal, legalizado e tal, a gente sabe que foi. Foi um acordo homologado, todos aceitaram, ainda que por pressão todos aceitaram, pode ser revisto lá na frente, pode, não tem problema nenhum de ser revisto. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aí sobre como é que eles se sentem depois que essa história foi toda colocada aí à luz do dia. Então, gente, essa história toda pipocou depois daquela entrevista que o Dr. Robson Cunha deu lá no programa do Léo Dias, lá na Léo Dias TV. Durante aquela participação dele lá, ele também acusou especialmente e especificamente a família do Jorge Moura, que era o pai do Henrique Bahia, de serem mau caráter e agirem de má fé. Ele fez essa acusação mesmo. Eu vou mostrar o trecho do vídeo aqui. E aí, toda essa história, gente, acaba caindo mais em contradição, porque a gente viu, você pode olhar nos vídeos anteriores aqui, aquele áudio da Fernanda suplicando para Dona Ruth para que ela abrisse também mão do seguro, que ela fizesse a divisão em partes iguais. Mesmo com a Dona Ruth dizendo que ela não havia conversado com nenhum familiar das vítimas sobre essa polêmica toda. E aí, gente, essa história continuou crescendo, até que o próprio Jorge resolve ali também se pronunciar e se posicionar sobre esse caso. Vamos ver o trecho do vídeo aqui, né? Eu tenho esse trecho aqui do vídeo. Vamos dar uma olhada nesse trecho do vídeo primeiro, que é justamente do Robson, o advogado. O Robson, o advogado, o que é que ele faz? Ele, de fato, acusa ali... Deixa eu só pegar aqui o coisa. Ele fala que a família ali do Jorge Moura, do Jorge Bahia, né? Como a gente pode chamar... De má fé, ele realmente faz isso, tá? Ele realmente faz essas acusações, ele realmente deixa isso ali muito evidente para todo mundo, e aí a gente não tem outra, né? Não tem outra saída a não ser pegar o trecho do vídeo e depois pegar a resposta do próprio Henrique Bahia. Então vamos ver um trecho aqui do próprio Dr. Robson falando? Olha só o que o Dr. Robson falou, rapidinho,
né? Deixa eu trocar a fonte aqui para vocês verem. Olha só. Exclusividade da documentação, não era nosso interesse expor todo esse tipo de coisa. Só que a coisa começa a tomar uma proporção tão inimaginável e as fake news acabam chegando a um volume que a gente não vê outra saída a não ser compartilhar esse tipo de documentos para poder, de fato, cessar e apresentar. Aqui a gente não está vindo com alegações ou com argumentos vazios, não, a gente está vindo com documento. Eu estou vindo com comprovantes, eu estou vindo aqui com todas as informações que foram trocadas na época, justamente para poder corroborar com isso que a gente está afirmando. Então, essas provas que o senhor está nos dando, né, seria uma resposta a esse áudio que, com certeza, o senhor viu hoje, que vazou, que ficou focalizando, né, mostrou, da Fernanda implorando a dona Ruth para que fosse feita uma divisão igualitária entre todos desse seguro. Então, esse dinheiro que você disse que ela recebeu, eles, né, receberam posteriormente, seria, então, essa ajuda que a dona Ruth, então, cedeu a ela? Sim, inclusive tem, era uma intenção nossa, assim como foi com a família do Silveira, fazer com que o menor representante, o Bernard, recebesse uma pensão vitalícia. É claro que precisa, assim, eu não sei como é que foi o andamento posterior disso, ela precisava ter algumas diligências para executar esse tipo de solicitação na Justiça do Trabalho. Não sei se o fez, mas ela sabe que isso foi uma intervenção nossa para que o Bernard recebesse durante aí até os 21 anos, salvo engano, ou até os 18, desculpa, uma pensão por morte do pai. Assim como aconteceu da família do Silveira. Hoje, as duas filhas do Silveira menor, elas recebem pensão, não sei se é vitalícia ou até a maioridade, em razão da morte do pai. Por conta da intervenção dela. Então existia essa famílias ou especificamente para algumas? Não, nesse caso é porque foi a relação de trabalho que existia entre o Silveira e a empresa, e entre o Bahia e a empresa. Certo. Doutor, e agora... Então foram recolhidos. Pode encerrar, pode terminar, desculpa. Não, é porque assim, diante de tantas inverdades que surgem, por exemplo, vou falar que um dia após o acidente a dona Ruth estava tratando de questão de seguro, isso é de uma maldade, isso é de uma falta até de compreensão. Isso jamais existiu. Você vai ver aí que o seguro ele foi tratado quase um ano após o acidente. Disseram que a dona Ruth fez cirurgia plástica após o acidente. Isso é de uma... A única cirurgia plástica que a dona Ruth realizou foi com a Marília em vida ainda, foi junto com a Marília. Então, assim, 3 anos antes do acidente. Então, não existe nenhum tipo de... Agora, é muito triste ter que vir aqui e ter que ficar combatendo informações que são totalmente inverdade. Mas, se nos compete fazer isso, eu estou fazendo isso através de documentos para que haja um reforço disso. Porque é muito mais difícil eu ter que vir aqui desmentir uma mentira do que quando ela é dita, do que propriamente, enfim. Mas aí a gente faz através de documentos que fique bem claro tudo que está sendo dito. Doutor, quando você fala de mentiras... Então vocês viram aí, né? Ele fala ali, tá? Ele não falou nesse trecho especificamente, ele não acusou especificamente, tá? De má fé. Mas tem um outro trecho que ele vai deixando isso um pouquinho mais explícito. Vamos ver esse outro trecho aqui? Olha só. Tinha uma outra namorada, mas assim, a responsável pelo menor, a mãe do filho do Henrique, faltou ela dizer, e eu vou compartilhar o áudio com vocês, por exemplo, que a dona Ruth fez um acordo com a empresa da dona Ruth, pagou R$1 milhão no caso, para o menor, como acerto, né? Do processo trabalhista? De acordo. Ou não? Isso, de acordo. Do processo trabalhista. Ele falou que esse acordo... Então, assim, né, ele quis acusar ali a família de má fé, né, como quem dizer, você tá falando do seguro, mas houve um acordo trabalhista. Embora uma coisa não tenha relacionada diretamente com a outra, porque uma coisa é uma questão de trabalho, um direito do trabalho, outra é o direito do seguro. Uma coisa não conversa com a outra, inclusive. E aí o pai, né, o pai do Henrique Bahia, resolveu responder a essa situação toda. O pai do Henrique Bahia resolveu ali aparecer e falar e dizer ali o que aconteceu ali e toda essa história, né? Deixa eu só pegar aqui que eu acho que não entrou esse vídeo. Eu acho que não entrou na playlist aqui,
todo dia eu preparo a playlist dos vídeos, dos trechos que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Porque vocês sabem, aqui a gente trabalha com prova. E trabalhando com prova, a gente precisa ter essas provas de todas as formas, né? E aí, às vezes eu pego os vídeos, separo numa pasta e nem sempre esses vídeos entram aqui. Nem sempre eu consigo colocar todos os vídeos. Mas dessa vez eu consegui colocar o vídeo. Então, vamos lá. É isso aí, velho. Tipo assim... Não é o Davi, tá, gente? Só para deixar claro, ainda não vamos falar do Davi. Deixa eu só voltar aqui. Que eu apertei aqui errado o botão. E aí o negócio deu errado, né? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o vídeo do pai do Henrique Bahia, que respondeu aí ao Dr. Robson. Vamos ver esse trecho aqui? Vamos dar uma olhada. Rapidinho. Agora sim, vai sair o vídeo certo. Momentos deles mas que eu achei muito, assim, baixo, não sei, até um print que ele passou me chamando de mau caráter. E eu não sou mau caráter, doutor. Eu falo a verdade. E todas as entrevistas que dei, minha palavra não fez curva. Minha palavra não fez curva em dizer que era juiz que recebeu. Minha palavra não fez curva quando eu falei da minuta, que o senhor falou que só tomou conhecimento depois, que o senhor não impôs nada, o senhor já recebeu vinda da seguradora ou do avião, já pronta, com 50%, com 25% para cada um, que o valor que... O senhor não falou que para acertar com a filha do piloto, cada um ainda teve que tirar mais de sua parte para se colocar, senão o acordo não sairia, e o senhor, acho que o senhor estava interessado que não saísse mesmo, né? Que aí ficaria as famílias todas, assim, prejudicadas com esse desenlace, mas Deus é mais. E agora, a injustiça que foi feita surgiu à tona e as pessoas ficaram indignadas com isso, doutor. Para o senhor me chamar de mau caráter, eu fiquei muito decepcionado com o senhor, que eu conheci lá no CENIPA, quando o senhor disse que não, que a parte, que Fernanda não ia dar mais do que já tinha prometido, porque tinha que dar mais uma parte dela, e o senhor disse que tiraria da parte do senhor. Quero agradecer. Gente do céu, né? Olha, chamou ali pro pau, viu? Né? Chamou pro pau, né? No final das contas, gente, só para encerrar essa história que envolve aí, essa herança aí, essa história toda, assim, não há nada de ilegal no que foi feito ali. E ninguém tá dizendo que foi ilegal. Mas a gente está apontando que não é moralmente aceitável a forma como eles dividiram esse seguro. Não é uma coisa moralmente aceitável a gente falar ali sobre a forma como eles fizeram isso. Não é, e sim, pegou bastante mal a forma como isso aconteceu, né? Pegou bastante mal. Mas enfim, né? Não tô aqui para julgar. Tô apenas para dizer para vocês, pegou mal. Essa história pegou mal e vai continuar pegando mal aí por um bom tempo, né? Eu acho que vocês perceberam. E isso ainda vai dar muito pano para manga. Só tô trazendo, gente, comentando isso aqui, porque afinal, de ontem para hoje, foi a Fernanda que colocou essa história. E aí foi ela que fez o negócio explodir de novo. Enfim, né? Vamos aguardar e ver aí o que vai acontecer com essa história que envolve o tal do seguro e se isso vai afetar na disputa da guarda pelo Léo. Eu acho que não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e o juiz não vai se deixar guiar pela opinião pública na hora de definir a guarda definitiva. Ele vai fazer o que manda a lei nesse caso. E a lei manda que seja o pai. Pelo menos, até onde eu estudei sobre isso, é o pai. Né? Não sei qual argumento a dona Ruth pode usar para tentar reverter essa história. Mas enfim, né? Eu acho que já ficou bastante claro. Vamos girar? Vocês sabem, né, que a Lecha recentemente perdeu um filho. A gente já tinha falado, inclusive, da Lecha, a gente já tinha falado aí sobre a forma como ela perdeu essa criança, né? A gente já tinha falado sobre isso e tal. E aí, o que foi que aconteceu? A Lecha,
ela tá num processo de luto. Que é um processo, gente, que para quem perdeu pai, mãe, filho, sabe do que eu tô falando. É um processo extremamente difícil de lidar. É um processo que você tenta ali encontrar uma nova referência. É um processo que você tenta lidar com uma forma da ausência daquela pessoa. Quando a pessoa já é da sua convivência, é uma forma de você assim tentar lidar com a ausência dela. Quando é um filho, uma criança, a mãe tem que lidar com o sentimento de não poder ter criado aquela vida, de não poder ter dado educação para aquela vida e tal. É um processo muito doloroso. Perder um filho, eu acredito que seja mais doloroso para uma mãe do que o filho perder uma mãe. Não estou querendo comparar as coisas e dizer que um pesa mais, mas eu estou querendo dizer que sim, para uma mãe esse sentimento é muito mais amplificado. Ele é muito maior. É uma dor que o tempo não consegue amenizar. E nunca vai conseguir, porque filho, querendo ou não, acaba, para muitas mães, acaba sendo uma extensão dos sonhos e dos desejos. E aí a Lesha passou por isso, né? Ela perdeu a filha dela, a Sofia, que é fruto do relacionamento dela com o Ricardo Viana. E aí ela fez um post nas redes sociais aonde ela decidiu que ia se curar desse luto. Ela decidiu que ia deixar e conseguir deixar esse luto para trás. Eu achei, inclusive, uma atitude dela muito nobre, porque realmente é muito difícil a gente conseguir racionalizar esse luto, a gente conseguir racionalizar isso de uma forma tão rápida, racionalizar isso de uma forma assim. Eu entendo, por mais que a criança seja recém-nascida, tem muita gente que também prolonga o sofrimento. Então eu achei que a Lesha teve uma maturidade muito grande de, não, eu acho que a gente tem que seguir a vida adiante, eu acho que tem que continuar a nossa vida adiante, e quando for para ser, vai ser. E aí o que foi que a Lesha fez? Ela fez um post nas redes sociais, aonde ela pedia para as pessoas que encontrassem, ou amigos e tal, um bebê chamado Sofia. E aí ela disse, eu vou postar e apagar assim que eu achar. Eu falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e eu gostaria de dar com todo o amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é recém-nascido. São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos como trocador portátil. Por favor, me envie um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria. Eu achei muito bom a iniciativa dela, tá? É uma iniciativa muito interessante de lidar com o luto. É uma forma muito interessante de lidar com essa situação toda, porque não é fácil você perder um filho, não é fácil você sofrer com isso, né? E ainda assim, uma forma que você possa levar isso para outra pessoa, fazer isso a felicidade de uma outra pessoa, é uma forma de você lidar com o luto também. E achei que realmente foi uma iniciativa dela. E aí ela disse ali dessa doação, ela deu de fato, e ela inclusive postou hoje, isso ela fez ontem à noite, e aí hoje ela postou outro story confirmando que já foi feita a doação. Eu até tenho aqui, eu não consegui passar para o computador, porque eu acho que eu tava fazendo outra coisa, e eu não consegui passar isso para o computador, mas eu tenho esse story dela aqui. Deixa eu só pegar o story dela aqui. Tem esse story dela e aí ela mesma fala aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui o que ela fala, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Acho que vocês não vão conseguir ler não, né? Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui rapidinho. A gente às vezes trabalhar assim, né? Fazer um programa praticamente ao vivo. É assim, às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas. Espera aí que eu vou já passar aqui rapidinho.
Eu acho que agora eu consigo abrir aqui para vocês e consigo mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Consegui. Vamos mostrar aqui para vocês, porque afinal eu tenho essa imagem toda aqui. Lá, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui. Pronto, consegui. Tá aqui o que a Alexa postou hoje, tá? Ela postou isso hoje à tarde e já confirmou, né, que já fez a doação dos itens. Então, uma criança chamada Sofia já recebeu esses itens, tá? Mas que eu achei muito... Gente, desculpa, assim, tá? Desculpa, eu acabei clicando no botão e saiu errado aí, tá? Acabei clicando no botão e saiu errado. Às vezes dá erro, né? Tá aí o que ela escreveu. Obrigada pelas mensagens. Já achamos a Sofia que receberá tudo o que eu tenho personalizado. Uma guerreirinha que acabou de vencer a UTI após 60 dias internada. Obrigado a Jesus pelos passos de alegria que eu tenho dado até aqui. Eu acho que para ela, gente, isso aí foi uma forma de se libertar também desse sentimento, né? Tá aí para vocês verem o que foi postado pela própria Alexa. Então eu acho que para ela isso acaba também curando um pouquinho desse luto. Gostei da atitude da Alexa. Já fiz várias críticas à Alexa aqui e tal, mas com relação a isso, ela fez a coisa mais certa. Doar e acabar logo com o luto. Deixar com que o luto vire apenas uma lembrança. Eu sei que uma mãe nunca vai esquecer um filho e não é disso que se trata. Mas a atitude dela em dar um passo para seguir adiante foi maravilhosa. Quando eu passei por isso, a minha mãe morreu, uma das, assim, coisas que no primeiro momento foi muito difícil eu fazer. Mas, para eu conseguir lidar com o sentimento do luto, teve uma hora, assim, que eu precisei pegar as coisinhas dela e doar essas coisas. Eu peguei roupas, sapatos, bolsas, até porque eu não ia usar aquilo. E peguei todas essas coisas e fui doando para algumas pessoas, para alguns amigos que iam distribuir projetos sociais e tal. Eu fiz isso aí e quando eu fiz, eu realmente me senti melhor. Eu me senti que um peso estava saindo de lá. O outro peso eu conto para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Mas eu acho que vocês já sabem que eu falei da casa aqui, né? Esse peso eu vou te contar essa história em outros vídeos. Vamos girar? Gente, vocês sabem que a novela Vale Tudo não é nenhum grande sucesso hoje na Globo, né? Vocês sabem muito bem que essa novela aí é um tremendo de um fracasso. A audiência até que subiu nesses últimos dias, mas não subiu porque a novela é ótima, porque as pessoas estão amando. Subiu porque acabou a novela Força de Mulher na Record. Como acabou Força de Mulher, parte do público de fato voltou a assistir a novela na Globo. Simples assim. Foi isto o que aconteceu. E aí, o que foi hoje? Uma postagem do Jean Willis criou toda uma discussão nas redes sociais. Olha aí o que o Jean Willis escreveu nas redes sociais. Vamos lá. Gente, deixa eu abrir aqui em tela cheia para conseguir ler junto com vocês. Gente, a essa altura do campeonato, com o remake de Vale Tudo mostrando que é um sucesso de qualquer ponto de vista, reafirmando o talento da Manuela Dias e todo o elenco, ainda tem bicha destilando ódio contra a novela por comparação com o original. Que cafonice, desapega. Isso aí foi o que o Jean Willis falou. E aí o que acontece, né? Obviamente que veio uma série de críticas aí em cima do que ele falou, porque aparentemente o Jean Willis não está assistindo a novela. Porque se ele estivesse realmente assistindo Vale Tudo, e nem tô comparando com a versão original.
Nem vou comparar, porque comparar aí com a versão original continua pisando nesse remake muito mal elaborado aí da Manuela Dias. O que a gente teve numa cena de ontem? E numa cena que começou na terça-feira e se prolongou até ontem. Eu achei uma cena ridícula, tá? Ridícula. Ali a Solange falando ali que hoje os jovens estão muito fluidos e que os jovens não ligam para roupa de homem ou para roupa de mulher. E que ela estava fazendo uma encomenda para a personagem da Eunice, que a Eunice fizesse roupas fluidas, para gênero fluido. É sério. Isso aí, essa cena passou na novela. E aí ele vem me dizer que isso é talento? Ele vem me dizer, me colocar que isto é talento? Desculpe, isso não é talento, não. Isso é lacração. Lacrando ali, pegando um texto e colocando ali esse tipo de fala. Que, assim, uma pessoa de 50 anos não vai falar isso, gente. Uma senhora de 50 anos, que é o caso da Eunice, não vai falar gênero fluido, não vai falar coisas de homem, de mulher, não. Você está falando de uma costureira que teve anos de carreira sabendo costurar roupas para homens, o corte para homem e o corte para mulher. São dois corpos distintos e diferentes. São dois cortes que têm ali, basicamente, curvas diferentes. E aí, alguém ali no texto achou interessante fazer isso. E para piorar, né, o que foi que Manuela Dias fez? Criou uma cena onde ela colocou o Tiago, filho do Marco Aurélio, vestindo uma saia. Gente, eu achei tão ridículo isso, achei tão ultrapassado, coisa de 2017, 2016. Lembra daquela época? Ocupação, sei lá o quê. Aí ocupava sei lá o quê. E aí as pessoas botavam saia, fazia toda aquela lacração. Já naquela época eu achava isso ridículo. Eu já achava ridículo. Tá? Esse é o tipo de coisa que não cola pra mim. É muito ruim, gente. É muito ruim. Inclusive, os próprios seguidores do Jean Willis detonaram a atitude dele. Uma seguidora falou assim: forçar essa barra de que a novela é um sucesso não cola pra ninguém. Outra pessoa também falou a mesma coisa. Mentir sobre a qualidade do trabalho dele só atrapalha a evolução. É basicamente isso. Outra pessoa também falou ali que é muito ruim o que está sendo colocado no ar. Eu sei que a novela teve esse crescimento só por causa do fim de Força de Mulher. Porque como uma pessoa que trabalha com mídia, trabalha com rede social e trabalha com televisão, eu também sei dos números de audiência. Eu sei muito bem que o que drenou ali o fracasso da novela Mania de Você foi Força de Mulher. As duas estrearam no mesmo dia. E ela conseguiu puxar ali. Força de Mulher dava 8 pontos, 9 pontos. Mania de Você dava 21, dava bem mais, sim. Só que antes de Mania de Você, qual era a audiência da Globo nesse horário? Antes de Mania de Você, era a Renascer, que dava 26, 28 pontos. Então vocês veem aí que a Record drenou a audiência da Globo nesse horário. E aí alguém falar que hoje 24, 25 pontos é sucesso? Desculpa, não é sucesso. Isso aí é o mínimo que se espera nesse horário. E aí fazer toda essa cena ali, essa cena da Solange ali com a Eunice, a Solange pedindo roupas com gênero fluido, é basicamente lacração, a Manuela Dias falando para a bolha de esquerda dela. E ultrapassada, por assim dizer. De tão ruim, mas tão ruim que essa novela é. Muito ruim. E ainda para completar o que vai acontecer. Isso aí eu quero ver as entidades aí que defendem os negros e tal. Quero ver vocês defenderem agora toda a decadência que a Raquel vai sofrer. Porque na obra original a Raquel não sofria nenhuma decadência. A Raquel crescia e crescia muito. A Raquel ela enfrentava a Odete Reutemann e continuava na empresa dela. Manuela Dias vai fazer a Thaís Araújo, a Raquel, passar por uma humilhação de perder tudo o que ela conquistou.
Mesmo que depois ela faça a Raquel crescer de novo, já não tem mais o mesmo peso que teve nessa primeira fase da novela. Então, desculpa, foi muito ruim. E olha que muita gente fala de que tinha que apoiar o protagonismo negro, concordo, tem que apoiar. Mas não assim, com essa humilhação toda. Se é para ser um remake, pelo menos que siga o ápice da história principal. E é justamente, a Raquel estava sempre numa crescente, a Raquel nunca teve grandes perdas ali. A Raquel sempre foi muito mais perspicaz. Agora nessa vão fazê-la perder tudo. E para piorar, quem é que vai dar a rasteira na própria mãe? A Maria de Fátima. E para piorar mais as coisas, ainda vão colocar o Afonso com câncer. Tudo nessa novela, gente, é muito superficial, muito mal explorado. Daí porque é um fracasso. Só tô comentando isso, né, porque parece que Jean Willis não tá assistindo a novela e vem falar ali só da bolha dele, né? Enfim. Por falar em Vale Tudo, né? Uma outra coisa. Paola Oliveira. Vocês sabem que a Paola Oliveira tá ali, né? Gravando a novela e decidiu sair do posto de rainha de bateria da Grande Rio. Até aí, gente, nada demais. Né? Até aí, vamos ser sinceros, não tinha absolutamente nada demais. O grande problema foi que a comunidade não aceitou a Virgínia. E aí ontem teve uma entrevista da Paola Oliveira lá no TV Fama, se eu não me engano. E aí fizeram essa pergunta para ela. Não, tem que mostrar o vídeo, né? Porque se não mostrar o vídeo, às vezes a gente fica ali sem coisar para vocês, sem mostrar para vocês, né? Sem ter como provar o que a gente tá falando. E eu juro para vocês, eu achei engraçadíssimo isso. Achei engraçadíssimo. Vamos ver aqui o vídeo? Olha só esse vídeo. Você vai ter tempo no meio das gravações de passar a coroa para Virgínia do carnaval, né, da Grande Rio? Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer direitinho, bonitinho, como manda o figurino. Tem alguma dica para Virgínia reinar à frente da Grande Rio? Ainda não, vou pensar em alguma coisa que faça sentido. Gente, desculpa. Eu não tenho como não rir dessa frase dela, né? Vamos analisar frase a frase do que ela falou? Vamos analisar isso aqui, frase a frase? Nossa, gente, vamos lá. Olha aqui. Você vai passar a coroa pra Virgínia? Foi o que a repórter perguntou aí. Deixa eu tirar o som, porque aí a gente consegue analisar melhor. Vai passar a coroa pra Virgínia? Do Carnaval da Grande Rio? E aí a Paola disse: tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer bonitinho. E aí, como manda o figurino? Tem alguma dica para a Virgínia reinar à frente da Grande Rio? E aí a Paola responde: vou pensar em alguma coisa que faça sentido. Gente, desculpa, não tem como não rir dessa situação, não tem como não rir disso. Porque nem a Paola Oliveira acredita que a Virgínia tem... Nem a Paola Oliveira acredita que a Virgínia tem a capacidade de estar ali na frente fazendo a rainha de bateria. Nem ela acredita. E sabe assim, né? Eu acho que ela tem muita razão quando ela fala isso, que vai pensar em alguma coisa que faça sentido. Porque assim, até agora eu não vejo a Virgínia indo nos ensaios. Gente, o carnaval falta pouco tempo, tá? Pode parecer ali 6 meses, 7 meses, pouco, é muito tempo, não é pouco. Para quem trabalha com isso é pouquíssimo tempo. Para quem trabalha ali e tal, para quem não samba, porque a Virgínia não samba, vocês já viram que ela não sabe nada de samba. Para quem não samba, isso aí é pouquíssimo tempo. 6 meses não dá para aprender nada. 6 meses não tem como aprender absolutamente nada. E aí, quando a Paola faz isso, eu só tenho que rir dessa situação, né? Só dá pra gente rir disso. Para completar ainda, surgiu hoje uma imagem, né? Isso aqui é um print das redes sociais, tá? Não posso garantir que isso seja uma verdade em si. Mas tá escrito aí desse perfil Nana Rude. De surpresa, Grande Rio anuncia Paola Oliveira como rainha de honra para o Carnaval de 2026. Pelo que parece, né?
Nem a Grande Rio acredita na Virgínia. Nem a Grande Rio está acreditando que a Virgínia vai ter alguma condição. E aí resolveram manter a Paola Oliveira num cargo mais alto justamente para não dar destaque para a Virgínia. E olha que eles queriam seguidores da Virgínia para torcer para eles, né? Mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Né? Acho que vocês já notaram que aí que as coisas não vão casar muito bem, né? Eu acho que as coisas não vão rolar muito bem. Agora vamos lá falar de algumas coisas aqui, né? Das duas mudanças grandes aí que envolvem as duas grandes emissoras do Brasil, o SBT e a Globo. Hoje à tarde surgiu uma matéria no TV Pop. Essa matéria do TV Pop ali deixou bastante claro que o SBT decidiu encerrar as atividades do seu departamento de dramaturgia. O que isso significa, gente? O SBT deixará de produzir novelas diretamente. Sabe aquelas novelinhas infantis que o SBT fazia? Sabe aquelas novelinhas infantis que pelo menos, né, boa parte das crianças da década de 2010 curtiam assistir na frente da televisão? Então, isso não vai mais acontecer e vocês não vão ver mais, porque pelo menos não diretamente pelo SBT, porque a emissora decidiu encerrar o departamento de dramaturgia. Ele vai ser oficialmente extinto no dia 4 de agosto, após o término das gravações da série Quem Vai Ficar com Mamãe, que é com a Lid Lisboa. Eu já falei disso, inclusive, lá no faropop.com. Os funcionários do setor já foram notificados sobre a descontinuidade definitiva do núcleo de dramaturgia. Só que essa decisão não significa que a emissora deixará de investir em produções de dramaturgia. Ao contrário, o SBT vai fazer a mesmíssima coisa que a Record está fazendo atualmente, que é comprar produtos de dramaturgia feitos por outras produtoras. O SBT deixará de produzir diretamente, mas passará a exibir esses produtos produzidos por terceiros, inclusive sob encomenda da própria emissora. É um modelo bastante comum nos Estados Unidos e que agora no Brasil está começando a se popularizar por uma razão. E eu já vou te contar essa razão. A emissora vai anunciar esse acordo aí em breve, tá? Ele deixa chegar em agosto que eles vão anunciar isso. E esse acordo também engloba a produção de reality shows. O primeiro vai ser o The Voice. E depois, provavelmente, ainda não há uma confirmação, mas a gente até em agosto vai descobrir isso, sobre A Casa do Patrão, que é o reality show ali que o Boninho estava desenvolvendo ali com o SBT para tentar colocar no ar ali. Esse modelo que o SBT está propondo é um modelo de divisão de custos e lucros. O que isso significa? A Disney vai entrar com parte dos custos e vai ficar com parte dos lucros da produção. E essa produção será realizada por uma produtora contratada pelo SBT ou pela Disney e pode ou não usar os estúdios da emissora. E aí a Disney aceitou participar deste acordo por uma razão específica. A Disney tem interesse em impulsionar o serviço dela no Brasil e ela negocia justamente para ser a primeira janela de exibição desses conteúdos para que o SBT os exiba posteriormente. Além disso, está rolando no Congresso a nova lei que vai regulamentar os serviços de streaming. O que isso significa? Os streamers terão que ter cotas de produção nacional, basicamente. Eles não vão poder fazer mais um catálogo 100% estrangeiro. Tem que ter produções nacionais. E se eu não me engano, essa cota é 30% ou 40%. É um pouquinho alta. E eles não podem ficar todo o tempo preso em reprises. Ou seja, um conteúdo não pode ser exclusivamente reprise. Como você pode acompanhar na Netflix, você pode acompanhar na Amazon e tal, porque às vezes os serviços diferentes têm o mesmo conteúdo. Eles querem que também os serviços invistam em produção nacional.
O que o SBT, então, tem interesse? Bom, é mais barato eu atrair produtoras que querem fazer conteúdo, eu vou exibir esse conteúdo, a produtora vai exibir esse conteúdo também na plataforma de streaming dela, e aí os dois saem ganhando. O conteúdo na TV aberta acaba impulsionando o conteúdo na TV por assinatura, na TV, no streaming também, como acontece com o próprio Globoplay. Lá no Globoplay, muitos dos conteúdos que dão bastante certo são conteúdos que são feitos pela Globo, exibidos na Globo e posteriormente adicionados ao Globoplay. O SBT e a Disney dividirão essa plataforma e o SBT também vai ali explorar um novo público, né? Porque querendo ou não, esse novo público aí que o SBT vai explorar é um público bastante diferente do público da TV aberta. Eles estão fazendo isso justamente para tentar reverter aí a crise de coisas que eles estão passando ali, a crise de audiência muito grande. Para completar esse dia aí de demissões e mudanças na TV, a gente também deve ter em breve ali no SBT a demissão de Mauro Lissoni, que é o superintendente de programação, e provavelmente a ascendência de Rinaldi Faria, que é o braço direito de Daniela Beirute. Ele defende dessas medidas de austeridade para que o SBT continue sendo sustentável e também ele é um dos responsáveis por aquela briga lá com Léo Dias, né? A gente já falou, vocês já viram esse nome aqui há muito, mas muito tempo. E aí, né, para piorar, o SBT vai continuar fazendo mudanças de reestruturação para ver se eles diminuem mais esse custo. Agora eu acho que eles vão chegar num caminho certo, né? Porque eles vão atingir um outro público, um público ali de rede de streaming que é completamente diferente da TV aberta e talvez isso mude muito a lógica das produções. E aí hoje também a gente teve a confirmação da saída de Amaury Soares. Este é Amaury Soares, tá? Apelidado de Bispa nos bastidores da Globo. Amaury Soares hoje é o diretor-geral da TV Globo. É ele quem decide o que a Globo vai ou não vai exibir. É ele quem decide se a novela vai ter determinada cena, se a novela não vai ter determinada cena. É ele quem decide, por exemplo, se um beijo gay pode ser exibido ou não pode ser exibido na televisão. Então, ele vai deixar o cargo de diretor executivo da TV Globo. Vai se dedicar apenas na coordenação dos estúdios Globo. Ele não vai mais ficar ali na coordenação da TV Globo, aquilo que a Globo exibe. E muito menos sobre o seu conteúdo editorial. Quem vai substituí-lo é Leonora Bardini, que é a atual diretora, tá? De algumas coisas que envolvem a programação da Globo. E ela vai ser essa sucessora, está sendo preparada para isso. Amaury, inclusive, disse que ele tem bastante orgulho em passar o bastão para Leonora e que ele a recrutou como trainee e que a ascensão dela dentro da Globo foi sólida, consistente, natural e transparente. E aí, a ascensão dela é o último estágio que a Globo está colocando ali no projeto de mudança que eles estão fazendo. Que processo de mudança é esse que a Globo tá alterando aí? Eles estavam buscando um público muito mais conservador. E aí veio o censo e eles descobriram que esse público não é tão conservador assim. E aí, o que eles estão pretendendo fazer? Mudar o direcionamento das produções. Voltar a ter um pouquinho mais de abertura nas produções e também voltar a ter produções que dialoguem com o público sem ali necessariamente ter que fazer produções como vocês estão vendo aí, Vale Tudo. Que só está preocupada em como ela vai reverberar nas redes sociais. Sendo que a Globo nunca foi isso. A Globo sempre ditou as regras. A Globo nunca aceitou, inclusive, ser ditada. Ela sempre ditou, ela sempre fez, lançou moda. E esse foi sempre o grande diferencial da Globo. E aí, nesses anos de Amaury Soares, isso meio que
caiu ali, a Globo passou ela a seguir as tendências das redes sociais, ao invés de ela pautar as redes sociais como ela fazia antes. E aí faltam ainda, né, alguns ajustes estratégicos na programação para eles fazerem isso, mas a transição definitiva, apesar de não ter uma data final, deve acontecer por volta ali do final do ano. E aí a gente vai ter essas mudanças. Muita gente dentro lá do alto escalão da Globo não gosta da gestão do Amaury Soares. Muita gente lá dentro não gosta da forma como ele conduziu as produções da Globo até aqui. Não gosta do jeito que a Globo mudou de uns anos para cá. Achou que a Globo ficou bastante conservadora e tal. E eu vou ter que concordar com ele. Não tem o que a gente possa dizer com relação a isso, tá? De fato, a Globo não é mais aquela Globo que todo mundo conheceu no passado. E aí a própria Globo se deu conta que ela perdeu o maior diferencial dela. Mas enfim, vamos agora comentar assim, talvez o ponto alto do nosso vídeo. Davi esteve hoje lá no Self-Service. Ele deu essa entrevista e eu achei uma entrevista bastante interessante. Porque é uma entrevista dele um ano depois do que aconteceu lá. Lembra lá daquela história que envolveu a Mani, a menina lá, a Tamires. Então, assim, é um ano depois disso, né? Então o Davi já tá bastante diferente nesse um ano. E aí falou de várias coisas ali interessantes, né? Para começar, o Davi falou que se o povo na rua não odeia ele como a internet odeia. Ele falou várias coisas, né? Vamos começar vendo uns trechos dessa entrevista dele e aí a gente comenta? Olha só. Ok, né? Se eu não ligar o som também vocês não vão ouvir, né? Vamos botar o som aqui. Olha só. Né? Tem gente, a internet me odeia. Mas vai na rua que o povo te ama. Você recebe, você tem que receber, não é hater, você tem que receber o carinho de quem te ama. É por isso que eu tô falando, quem gosta de mim vai ficar lá na minha rede social. Pode sobrar uma pessoa só, um seguidor. Mas se ele gostar de mim, pra mim ele é válido. E tá muito importante, tá bom demais pra mim. Mas quem não gosta, irmão, tá convidado a se retirar. Pode meter o pé. Não tô nem aí, se vai 5 milhões, 2 milhões, não tô nem aí. Gostou, figo, não gostou, saia. Pô, dá grana. Só pra comentar, tá? Eu não odeio o Davi. Nunca odiei. Fiz críticas ao Davi, mas não tenho ódio do Davi, não. Ao contrário, eu acho que o Davi foi um dos caras que mais serviu conteúdo e entretenimento depois do BBB e durante o BBB até o último minuto. Vocês podem olhar aqui na minha cobertura do BBB, vocês vão ver esse momento aí do Davi, o quanto eu falei que o Davi foi extremamente importante naquele BBB. Mas vamos ver outro trecho dele aí, tá? Ele confirma com relação às amizades que ele criou lá dentro. Olha só. Né? Dá grana, velho. Pô, a última vez que eu entrevistei a Mirella, ela tava tirando acho que 1 milhão por mês. 1 milhão por mês? 1 milhão por mês. Oxe, então me escreve aí agora. Aí, aí ó. André Surak, Luiz Ambiel, a galera só vai. Não, aí eu não vou, não. Tipo assim, respeito super quem faz, não tenho nada contra a galera que faz essa divulgação aí, né, que utiliza essas plataformas pra ganhar seu dinheiro. Mas assim, do meu ponto de vista, eu não tenho necessidade de me jogar pra esse lado, tá ligado? Sim. Não vejo essa necessidade. E também, assim, meus pais, eles não me adequaram nessa, né? Não me deram essa linha de educação, no caso. Não siga pra esse lado, entendeu? Foi a educação que meus pais me deram desde pequeno. E assim, eu cresci aprendendo isso. Acho que cada um tem suas opções de escolha. Sim. E a gente tem que respeitar a opção do próximo, né? Então, né, essa foi a pergunta do Lucas Selfie sobre se ele ia abrir um OnlyFans, né? Porque afinal ele acabou levando, mas eu admito pra vocês, como eu não vi o contexto, eu também não posso falar. Eu vi alguns trechos, por isso que eu separei esses trechos aqui. Mas teve uma cena dele lá que ele tava com o plug anal e o lubrificante. E obviamente, né, foi por isso que o Selfie perguntou se ele ia abrir uma conta no OnlyFans. Ele disse que não. Ele disse que não é dele, e que os pais dele não educaram ele para isso.
Eu também acho que não é, né? Isso não é nem a cara do Davi. Eu acho que ali, OnlyFans, essas coisas, precisa ali da pessoa ter uma certa malícia, uma certa sensualidade. E eu acho que o Davi não tem isso. Isso não, de fato, não combina com ele. Mas enfim, que bom que ele foi, né, bastante sincero em dizer que ele não aceitaria fazer isso. Mas tem mais, olha aí o que ele falou. Tinha visto antes do Big Brother. Aí eu falei, caralho, um dia eu quero fazer igual esse cara aqui, velho. Que foto foda, mano. E aí eu fui pro deserto nesse dia, depois do Big Brother. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí quando eu tirei a foto, eu falei, por que nunca achar um helicóptero aqui andando? Né? Por que não? Aí eu fui lá no Google rapidinho, foto de helicóptero para botar de uma foto, tava editando. Aí eu cheguei lá, editei, botei. Só que o helicóptero tava sem um piloto. Eu esqueci desse detalhe. Só faltou coisa básica. Tava sem esse detalhe. Só que teve algum filho de Deus que foi só... Tinha dias que eu tinha postado aquela foto. Alguém foi lá na foto, aproximou assim e começou a comentar. Aí a galera começou a ver e aí disparou em todas as páginas de fofoca. Mas tipo assim, eu fiz a parada sem intenção, Sim. Tá ligado? Porque quem não Só edita... queria deixar a foto legal. Quem não edita foto, mano? Falei, quem não edita foto hoje em dia? Aí olha o Instagram de... Não, geralmente põe o filtro, uma cor. Você inovou, né? Você coloca um helicóptero, exatamente, uma neve. uma vaca, bota uma neve, alguma parada, entendeu? Tem que inovar, a internet é isso. Eu acho que a internet precisa de pessoas... Não, mas é sério, a internet precisa de pessoas com mais naturalidade. Eu acho isso, sabia? Vou te ser muito sincero. Hoje você vive em um mundo de internet, fake news, eu vou falar isso. Porque onde você vai, velho, tem gente com filtro, botando, tipo assim, a gente se empriquita todo pra tirar uma foto. Você vai aquilo... Irmão, a internet precisa de pessoas com naturalidade, que chegue ali, grave um stories, grave um reels com naturalidade, posta coisa com natural, pô. Porque hoje em dia a galera só tá postando só, tipo assim, coisa montada, com roteiro, com isso, com aquilo. Então a pessoa esquece de mostrar quem ela realmente é, porque... Mas enfim, que bom que ele confirmou que ele não tinha de fato aquela intenção de viralizar, mas aquela foto viralizou não porque ele tirou a foto no deserto. Não, até aí, gente, tudo bem tirar aquela foto no deserto. Mas o que viralizou não foi ele botar, como ele mesmo falou, o helicóptero sem o piloto. Aí ficou completamente sem sentido a montagem dele. E quando ele fala aí que a internet tá ficando, as pessoas estão muito roteiro e tal... Gente, a internet virou uma profissão hoje. É uma profissão. A gente que tá aqui, a gente tem que ser natural, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir um roteiro. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui tem um roteiro, tá escrito. Não é 100% eu vou falar do que tá escrito no roteiro. Não, eu não vou falar 100% tudo que tá no roteiro. Mas a gente precisa ter alguma coisa, porque é assim que se trabalha. Senão a gente acaba também se perdendo muito nesse momento. A gente acaba se perdendo muito aí nessas análises. Mas eu tenho tudo escrito aqui o que eu falo. O tópico tá lá. Quando eu preciso lembrar alguma coisa, e às vezes vocês me veem aqui quando eu fico em silêncio, às vezes eu tô procurando no teleprompter aqui onde é que eu falei determinada palavra para eu poder me localizar. Mas enfim, internet é profissão. E querendo ou não, o Davi, por mais que ele tente ser 100% natural, ele não é, né? Isso é uma profissão. Ele também entendeu isso, que isso é uma profissão sistemática como qualquer outra. Mas ele ainda fala mais, olha só. Você vai? Vou não, rapaz. Tô dizendo a Tô você. sentindo rapaz. que você vai. Todo mundo falando isso. Por que a galera fica nessa noia, velho? Conta pra gente. Você tem que pensar além. Porque se você for, não é nem tanto pelo dinheiro, mas imagina um participante ganhar 2 reality shows. Nunca dois aconteceu. maiores, nunca. No mundo. Os 2 maiores reality shows do Brasil, cara. Nunca nenhuma pessoa ganhou 2 reality shows de Mas confinamento. será que ganha, velho? Só testando pra ver, mas na minha opinião, existe uma certa maldição de quem participa do Big Brother, vai pra Fazenda, não sai bem. É quase que unanimidade. Tenho comigo... Por que você tá jogando contra? Não, então, calma, deixa eu terminar. Você quer que ele vá ou você quer que ele desista? Eu acho que vai dar vocês duas na Fazenda, viu? Ô, Carelli, já vai prestar atenção aí, já tá acontecendo. Briga. Dá uma nela, meu. Eu quero terminar a frase. Se você der, eu entro aqui já pra chamar Carelli. Eu mando e-mail pra ele. Olha, tá. Não, é o que eu ia falar, justamente. Ele tem muito potencial pra quebrar essa maldição. Eu tenho comigo que você tem um potencial. Tá vendo? Diva. Ele tem... Eu tô todas as noites assim, eu durmo pensando, Deus, por favor, Davi na Fazenda, porque vai ajudar a gente que cria conteúdo. Então, assim, eu acredito muito no seu potencial, Davi. Acreditamos. Olha isso, todo mundo jogando energia. Eu vou deixar uma opção aqui, ó, até inclusive pra quem tá assistindo, quando acabar, você vai deixar, não é no chat, nos comentários.
Que aí você vai olhar depois quando acabar o programa. Você vai deixar 2 hashtags. Ou Davi na Fazenda, ou Davi descansa. Davi descansa. Porque tem a galera que é fã de... O próprio Davi não quer ir pra Fazenda, gente. Eu até acho. E eu concordo com o que a moça falou ali. Eu acho que o Davi tem total condição, assim, de ir pra uma Fazenda, de reunir de novo todo aquele público que ele reuniu no BBB e tal. Eu também acho. Mas só que o Carelli não vai fazer isso agora. O Davi tá no hype ainda, as pessoas ainda falam muito dele. Ele ainda teria ali muito poder pra ofuscar o elenco, as outras pessoas do elenco. Então, eu acredito que o Carelli não colocaria o Davi agora no BBB. Acredito que se o Davi for para uma Fazenda, vai ser daqui a alguns anos, quando ele já tiver diminuído o hype em cima dele, porque é normal diminuir, gente. O hype do Davi hoje é completamente diferente do hype que era no ano passado. Em 2026 vai ser completamente diferente do que é hoje também, então vai diminuindo ali. Eu sei que o nome do Davi consta em várias listas, tá? Mas não acho que ele vá para a Fazenda. Não acho que não tem a menor condição dele ir para a Fazenda, tá? Eu acho que ele próprio não quer. Mas já que o Selfie falou que era para olhar nos comentários, vamos dar uma olhada nos comentários aí desse vídeo do Davi, porque afinal eu tenho aqui, eu peguei lá a imagem lá no Lucas Selfie, só pra gente ver isso aqui juntos, tá? Deixa eu pegar aqui essa imagem toda aí do Davi. Rapidinho, vamos trocar a fonte aqui para acompanhar, para ver o que o público escreveu nos comentários. Olha só. Não me parece, tá, que as pessoas aí estão muito dispostas a ter o Davi ali. O Davi é autêntico, carismático, isso eu concordo, tá? Mas eu não acho que ele ia ter como ir para uma Fazenda agora. Eu acho que ele não tem como enfrentar uma Fazenda agora. Eu acho que ele realmente, lá na frente, eu testaria ele. Lá na frente, 10 anos depois, para saber se ele conseguiria manter isso. Vocês não viram o Domini, 22 anos depois, quase ganhou o Power Couple? Será que a gente veria isso acontecer de novo? Eu acho que o Davi teria condições para isso. Só para a gente terminar. O Davi falou ali sobre as amizades, porque isso aí é uma coisa que importa pra gente, tá? As amizades. Teve uma cena que ele falou ali que ele não recebeu nenhum tipo de aconselhamento depois que ele saiu ali. Ele falou que nunca recebeu nenhum tipo de ajuda das pessoas. Ele também falou que não teve nenhum tipo de suporte. Então deixa eu só pegar esse último vídeo aqui do Davi para vocês verem aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui na sequência certa, porque afinal, né? Eu sei que passou um pouquinho de 1 hora, mas a gente vai falar disso aqui. E aí ele comenta isso, tá? Das oportunidades que ele não teve ali depois, e ele também confirma ali sobre a expulsão da Vanessa. Mas vamos passar, eu vou passar e depois a gente comenta tudo isso. Olha só. O que mudou ali sua cabeça? Minha cabeça mudou. Meu irmão, eu fiquei com dor de cabeça. Então, eu chegava em um lugar, Léo Santana tá torcendo pra você, viu? Aí eu, como é, pai? Aí, vídeo. Você tem 10 milhões de seguidores. Saia com o carro do hotel, tinha gente batendo na porta do vidro do carro, eu quero te ver, abaixa o vídeo. Você ficava olhando assim, assustado. Que maluquice é essa, rapaz? Aí você ia pra Ana Maria Braga na sua frente. Aí você viu essa mulher na televisão, tá conversando comigo aqui agora. Eu tô na Ana Maria Braga de verdade? Todo mundo aqui, produção em cima de você. Aí a gente te maquiando, bota no microfone. Você que vida é essa, rapaz, que eu não tinha? Aí você sai de uma parada totalmente diferente. Assusta. Você fica... Eu, garoto de 22 anos, nunca tinha vivido porra nenhuma na minha vida. 3 milhões na conta, que ia pingar na minha conta pra eu poder... E assim, eu paralisei no tempo. Falei assim, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Então, tipo assim, eu não tive ninguém pra chegar pra mim quando eu saí do BBB e falado assim, ó, velho, você hoje é famoso, você tem que dar uma respirada, não é assim que age na internet, a internet é assim, assim, assado. Bora que eu vou te assessorar. Bora que eu vou te mostrar o caminho correto pra você ir. Eu não tive ninguém perto de mim, porque da altura que eu saí do BBB, era pra eu ter alguém do meu lado ali, ó, 24 horas colado comigo. Você vai fazer o que agora? Poxa, eu vou ali, sem camisa? Tá errado, bote a camisa. Hoje você é famoso. Você vai andando? Não, vai de carro. Eu não tive ninguém pra me dar esses conceitos. Tipo, eu tô dando evento.
Mano, vou te falar uma verdade. É tipo assim, ó. Lá em Salvador, tipo assim, em Salvador, eu não me recordo de ter ido pra algum programa assim que me convidaram de famoso, tá ligado? Tipo assim, vai ter uma festa aqui de famoso, tá ligado? E nem depois do Big Brother teve uma galera também que, tipo assim, a galera do Big Brother vai fazer uma resenha. Ninguém chegou a ter convite até mim, tá ligado? A única, tipo assim, as festas que eu fui, que foi São João da Tai, que, né? Que eles convidam realmente as pessoas que ficarem pós-Big Brother e tal, tá no áudio, São João da Tai, teve o Festival de Parintins da Isabelle, eu fui pra esses eventos, tá ligado? Mas assim, como assim, casamento, festinha, só a gente aqui, tá ligado? Uma social, um network, aí ninguém nunca me chamou. Aí o Buzeiro agora veio e me chamou, eu fui colher, tá ligado? Tá, gente, só lembrando aí que o que o Davi falou sobre o aconselhamento, tá? Na época, eu falei aqui, o Davi tava dentro do BBB ainda, eu falei na época que Davi precisa de um assessor, o Davi precisa de uma assessoria para contar, de ensinar ele como é que lida com isso. E, assim, né, ele sabe que ele precisava, e eu falei isso pra vocês. E ele confirma isso aí nesse vídeo. Faltou ele ter esse cuidado, faltou ele ter isso aí. Porque se ele tivesse tido isso, vocês podem ter certeza que o Davi não teria passado por toda aquela crise que ele passou. Hoje vocês veem que o Davi tá diferente, né? Porque afinal as pessoas amadurecem, né? É normal que a gente aprenda com os nossos erros. Mas naquela época, se ele tivesse ouvido o que a própria torcida dele pedia, ele não teria passado por toda essa crise que ele passou depois do BBB. Vamos ver só esse último trechinho aqui. Né? Um casal. E aí eles viveram o romance deles, que eu achei muito bonito, né? O período que durou, super respeito isso. O tempo que durou o relacionamento deles. Só que a Isabelle cumpriu o que ela falou, né? Independente se ela tava namorando ou não, ela me levou lá pra conhecer o Parintins. Só que aí ela falou que ela ia pra Salvador. Eu vou também pra Salvador. Ela não foi, mas eu entendo também que ela tava namorando, tava no tempo dela. Então, tipo assim, ficar uma coisa meio, né? Eu entendo. Eu super entendo. E respeito. Mas ela me levou e, assim, tranquilo. Falou comigo. Foi uma amiga ali. Só que pós Big Brother, já cada um já mora em outro estado, vai ver sua vida. A gente teve um contato até um certo tempo, mas depois, né? Ela já tá vivendo a vida dela, eu vivo a minha. Enfim, cada um vive a sua. Mas assim... Mano, até hoje quem fala comigo é o Lucas, pronto. O Buda. Buda fala. Quem diria, irmão? Bin Laden fala comigo até hoje. Assim, chega ali, troca uma vez ou outra, troca um papo assim no... E aí, mano, como é que tá? Suave, tá, paz. Uma galera que eu achava que nem olhava pra minha cara. Os que você mais se contatou já é o Buda e o Bin Laden. E a galera, tipo assim, que Matheus mesmo, assim, depois que sai do Big Brother, assim, falou comigo uma vez ou outra, deu contato comigo assim em algumas festas que a gente teve junto, mas contato assim de chegar junto ali no zero. Te incomoda de algum... Confirmando o que eu falei pra vocês, né, gente? Não tem amizade de reality show que vá durar aqui fora. Vocês viram a Bia e a Alane, as duas eram super amigas lá dentro e não durou. E, assim, só pra terminar, o Davi deixar bastante claro ali que reality show é estratégia, que precisa ter estratégia para entrar e precisa causar até o último momento. Davi foi muito, mas muito inteligente nisso. Olha só. Te incomoda de algum... Mano, assim, como eu nasci vendo muita televisão, não fui esse cara muito comunicativo, não me afeta. Porque não era sua praia. Porque não era minha praia, entendeu? Nunca tinha sido minha praia, nunca foi minha praia fazer isso. Então, tipo assim... Qual foi a minha ideia do BBB? Eu vou entrar lá, vou ganhar o dinheiro e vou meter o pé. Mas quando eu descobri que o BBB, ele dava essas qualidades de chance de você ingressar na TV, em um network, em um programa, de sentar... Então, tipo assim, eu olhei e falei assim, pô, isso aqui tá errado. Entendeu? Então, tipo assim... Mas eu também fui aquele tipo de pessoa, tipo assim, tá errado, acho que tem que ser como vai ser, então já foi, não tem como mais correr atrás, vida que segue. Deixa lá e... Entendeu? Mas assim, fico super feliz também. E, tipo assim, ver pessoas que entraram junto comigo no BBB, se destacando, no próprio programa, fazendo, acontecendo, tá ligado? Eu fico feliz na minha pessoa. E tá todo mundo, cada um na sua praia indo bem, né, hoje? Bom, né, vocês viram aí que ele admite que foi ali no BBB justamente com uma estratégia na cabeça. Ele já foi pensando ali em causar, acontecer, em virar. Por isso que ele foi o grande destaque do BBB 24, do primeiro ao último dia. Davi causou no BBB do primeiro ao último dia. Independente do que ele fez aqui fora, gente, eu nunca vou deixar de exaltar o grande papel que o Davi teve no BBB 24. O Davi foi o grande
personagem daquela edição. E tudo ali girou no entorno dele. Tudo. Todas as histórias acabaram passando por ele. Desde a expulsão da Vanessa, que foi diretamente com ele, mais as outras, tudo teve ele ali acontecendo por trás. E não dá pra gente negar que o Davi, ele foi com tudo pensado e calculado na cabeça dele. Por isso que deu bem certo. E assim, como ele já é naturalmente assim, ele só uniu o útil ao agradável. Por isso que deu tão certo, né? Mas enfim, gente, isso aqui foi só uns destaques da entrevista do Davi. Tem muito mais coisas ali, tá? Eu não vi a entrevista toda, admito pra vocês, porque eu tava ocupado com outras coisas, mas eu vou ver a entrevista dele pra ver se ele falou alguma coisa sobre a Mani, se o Lucas Self tocou nesse ponto ali, se o Lucas Self tocou no ponto lá da Tamires também. Porque isso aí são polêmicas relacionadas ao Davi. De fato, eu quero saber se ele falou. E como eu não vi, eu não posso afirmar isso pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.